Fala pessoal, aqui é Daniel Amadei, Custom Engineer do Google. A ideia é apresentar um pouquinho sobre o Antus, a nossa plataforma de Hybrid Cloud e modernização de aplicações. Espero que vocês gostem da apresentação. Vamos lá. Muita gente pensa que somente com a migração para a nuvem vai conseguir obter todos os benefícios que a nuvem tem para oferecer, mas a gente vê aqui nesse estudo que 80% dos CIOs entende que eles não obtiveram todos os benefícios que a nuvem pode oferecer para as empresas, somente com a migração, somente com o lift and shift. Isso porque muitas vezes as aplicações precisam se adaptar para a nuvem, precisam estar preparadas para trabalhar de uma forma cloud native, e isso somente com a migração não é possível. A migração para uma plataforma de IaaS, ela já traz uma série de benefícios, a gente já consegue pagar por uso, deixar as máquinas desligadas durante um período que você não vai utilizar, aumentar as máquinas, escalar essas máquinas em momento de pico. Porém, ela não traz todos os benefícios que a gente pode ter quando a gente pensa em modernização de aplicações. Nesse próximo slide, a gente vê todos os problemas que são encontrados, né, de falta de flexibilidade, de falta de agilidade, que são reportados pela maioria dos clientes, né, que são vários stacks, muito lock-in, ciclo de desenvolvimento cada vez mais longo, necessidade de treinar as equipes em novos stacks de tecnologia à medida que esses stacks são adotados. Então, todos esses pontos representam uma série de desafios que a gente tem para dar mais flexibilidade, mais agilidade para os nossos clientes. E o ponto de vista do Google em relação à modernização de aplicações é uma plataforma aberta, baseada em microserviços, gerenciada de forma declarativa, tudo isso através do uso do Kubernetes, uma experiência através de containerização, com uma visibilidade em cima disso de um service mesh para englobar todo o ciclo de desenvolvimento, toda a comunicação entre as aplicações e os serviços. Esse é o ponto de vista do Google, do que seria uma plataforma moderna hoje para utilização dentro da cloud. E por que modernizar as suas aplicações, né? Então, geralmente a gente vai precisar modernizar as aplicações por questões de agilidade, rapidez, confiabilidade, segurança e para evitar lock-in também. Tá? Então, esses são os principais pontos que a gente tem para garantir a modernização das aplicações. São os principais motivadores que a gente tem para a modernização das aplicações hoje em dia. E as empresas estão cada vez mais adotando soluções de modernização. Né? Como eu comentei no começo, não mais a gente pensa que somente movimentar as aplicações para a nuvem vai trazer todos os benefícios que a gente precisa. Mas sim, levar as aplicações para a nuvem já vai dar uma série de benefícios, mas também a gente precisa modernizar essas aplicações e adequar para que essas aplicações sejam cada vez mais cloud native para poder extrair todos os benefícios de uma estratégia de cloud. O Antus ele é a nossa plataforma de modernização de aplicações, seja aplicações em Google Cloud, seja aplicações em outras nuvens, ou seja aplicações on-premises, a gente consegue entregar a mesma experiência independente da localidade onde a aplicação está executando, você consegue modernizar a sua aplicação sem precisar fazer, primeiramente, uma migração para o GCP, por exemplo, para depois ter que fazer a modernização. Então, esse é uma das capacidades que a gente tem com o Antus. Ele é a plataforma mais indicada para a modernização das aplicações, seja para modernizar a aplicação no local, ou seja, modernizar uma aplicação, por exemplo, on-premises, onde ela não consegue ser movida para a nuvem no momento, a gente tem essa capacidade. Automatizar políticas de segurança em larga escala. Então, a gente consegue, por exemplo, aplicar políticas de segurança e políticas de automação em larga escala para vários clusters ao mesmo tempo do Kubernetes, e a gente consegue, com isso, garantir a consistência das aplicações. Então, se você tem centenas de clusters e precisa de uma consistência entre eles, a gente consegue garantir essa consistência. Se você tem clusters on-premises, clusters em outras nuvens, clusters no GCP, a gente consegue garantir essa consistência também através do Antus. Então, com isso, o Antus ele traz bastante produtividade, bastante facilidade na gestão do ambiente, à medida que o seu ambiente cresce e à medida que você transforma as suas aplicações em aplicações cloud native. Outro ponto muito importante é que o Antus ele dá liberdade para a gente modernizar as aplicações sem lock-in. Tá? Então, ele suporta o Knative para uma plataforma sem servidor em Kubernetes, uma plataforma serverless em Kubernetes. Ele possui um Service Mesh baseado em Istio, que é o Antus Service Mesh, também sem lock-in nenhum com a nossa plataforma, você pode substituir pelo Istio Open Source. E ele, como operador de infraestrutura, né, como o orquestrador da infraestrutura, ele é baseado no Kubernetes. Então, ele tem por baixo dos panos o Antus GKE, que foi o primeiro orquestrador de containers gerenciado a se tornar GA, já tem quase 5 anos de mercado, o que mostra um pouquinho da maturidade desse produto. E ele é o produto que está por baixo do Antus. Também um produto sem lock-in, onde você pode portar suas aplicações para qualquer outra plataforma de Kubernetes.
E é uma solução 100% baseada em software, tá? Seja no ambiente on-premise, seja no ambiente na nuvem, seja no ambiente em outras clouds, ele é 100% baseado em software. E aqui a gente tem os principais componentes do Antus, onde a gente passa pelo marketplace, para o desenvolvimento de aplicações, onde a gente pode baixar as aplicações já prontas para executar dentro do Antus. A gente tem o gerenciador de serviços, que é o Antus Service Mesh. A gente tem o Antus GKE, que é responsável pela orquestração. Inclusive, quando você executa o Antus em outras clouds, você utiliza o GKE. Então, é uma instalação do GKE em outras clouds. A gente tem toda a parte de gerenciamento de operações com o Stack Driver. E a gente tem o gerenciamento de políticas através do Antus Config Management. Então, o Antus é uma solução 100% baseada em software. Você não precisa comprar um hardware específico para a execução do Antus. E ele é 100% baseado em tecnologias open. Então, você não tem também lock-in com nenhuma dessas tecnologias que você adote. Como eu comentei, o Marketplace ele é uma solução interessante para você baixar aplicações que já são certificadas para execução em Antus. Tá? Então, a gente tem uma série de soluções, sejam de negócio, sejam de tecnologia, onde você pode localizar essas soluções e fazer o import dessas soluções para executar dentro do seu ambiente Antus. Então, a gente já está certificando uma série de produtos e uma série de tecnologias para execução no ambiente Antus. O Antus GKE, como eu comentei, ele é o nosso orquestrador. Tá? Ele nasceu em GCP e ele está sendo portado para outras nuvens, ele já foi portado para rodar no ambiente on-premises, e ele é o orquestrador de containers com mais tempo no mercado, já há quase 5 anos em General Availability. Então, ele conta com uma série de recursos. É um orquestrador baseado em Kubernetes, então, como eu já comentei, não tem lock-in nenhum dentro dessa solução. Você tem uma série de integrações com outros serviços do GCP, como o Cloud Build, como o próprio Stack Driver para monitoração das aplicações, logging, o Google Container Registry para armazenamento das imagens, então já vem integrado a esses serviços do GCP. Para criar um cluster é super simples dentro do GCP, você simplesmente dá alguns cliques no portal e você consegue criar um cluster de qualquer tamanho, com qualquer tipo de configuração, integrado à rede que você tem, as suas VPCs. Então ele facilita bastante essa criação dos clusters. É muito simples para fazer upgrade de versões, você atualiza o master, depois atualiza os nodes, a atualização é feita em modo rolling, em caso de algum problema é feito o rollback automático. A gente tem integração com o Istio, através do Antus Service Mesh, ou de uma instalação open source do Istio. A gente tem integração com o Cloud Run, que é a nossa versão do Knative, para serverless em Kubernetes. Então, tudo isso já vem integrado, e com uma checkbox no momento da criação do cluster, ou depois do cluster criado, você consegue habilitar essas integrações. E é totalmente confiável, é um produto extremamente robusto. O próprio GKL repara os servidores quando identifica algum problema, ele repara os pods quando ele identifica algum problema. Então, o próprio ambiente faz a gestão dos seus clusters, você não precisa se preocupar. A gente tem também dentro do Antus um hub de gerenciamento unificado, onde você pode trazer para a console do GCP e ter uma visão única, vários clusters que você tenha dentro da empresa, inclusive clusters que não sejam GCP, que não sejam GKE, você consegue trazer esses clusters também e ter uma visão única dentro da console do GCP. Então, um ponto interessante para você ter um que a gente chama de single pane of glass dos seus clusters que permeiam toda a sua organização, podem ser clusters que estão em outras nuvens, podem ser clusters on-premise, podem ser clusters OpenShift. Então, em relação a isso, é bem interessante para você ter uma visão única do seu ambiente. A gente tem o gerenciamento unificado com o Antus, ele pode permear o seu ambiente on-premises, ele pode permear o ambiente de border, ele pode permear o seu ambiente em outras clouds e no GCP, através do Hub Connect, que eu já comentei, e do Antus Config Management, que é o nosso configurador, vamos dizer assim, de policies, de políticas, de componentes que você queira replicar para outros clusters, que você queira manter em sincronia entre todos os seus ambientes. A gente utiliza o Antus Config Management para isso. Então, como eu estava comentando, né, o Antus Config Management, ele permite o gerenciamento de vários clusters, ele permite que você aplique políticas, qualquer componente Kubernetes que você queira aplicar para vários clusters, e que não faz sentido tratar na forma de um deployment através da sua estratégia de CI/CD, faz sentido você configurar com o Antus Config Management. Então, você simplesmente configura esses componentes do Antus Config Management e ele se encarrega de replicar esses componentes para vários clusters, para todos os clusters onde você efetua essa configuração. Mesmo que sejam clusters que não sejam parte do Antus, que não sejam GKE. Então, a gente consegue, inclusive, trazer clusters que são de fora do mundo do GKE, do Antus, e aplicar essas políticas e aplicar essa configuração também e deixar esses clusters de forma consistente dentro da sua infraestrutura.
O Antus Service Mesh, ele é um mesh de serviços, né? Ele dá para a gente a visibilidade desses serviços, a telemetria desses serviços, da comunicação entre eles, a telemetria de erros que esses serviços podem estar tomando. É um recurso bastante interessante quando você pensa numa estratégia de microserviços, onde você possa ter vários serviços se comunicando, né? Principalmente internamente dentro do cluster. Como é que você vai ter visibilidade entre esses serviços, né? Como é que você sabe como que esses serviços estão se comportando? O Antus Service Mesh, ele dá essa visibilidade para a gente. Além disso, ele é uma plataforma do Istio gerenciada. Então, ele traz para a gente um pouco da gestão que a gente já tem no GKE, que é uma plataforma de Kubernetes gerenciada, para o mundo do Istio, onde a gente tem o gerenciamento do Istio para a gente, que permite todos os benefícios de um ambiente gerenciado, atualização simplificada, suporte da Google. Então, tem uma série de recursos interessantes que a gente tem aí, que o Antus Service Mesh traz para a gente. Aqui um exemplo de integração do Antus Service Mesh com o Stackdriver, com a nossa parte de operations. Então, com o Antus Service Mesh, a gente tem visibilidade entre a comunicação entre os serviços, a gente tem toda essa comunicação entre os serviços que a gente vê na tela aqui. E, além disso, a gente consegue monitorar os foregone signs do SRE. Então, a gente consegue monitorar latência, throughput, taxa de erro, budget. Então, todas essas monitorações que são importantes numa estratégia SRE, a gente consegue monitorar através do Antus Service Mesh e aí gerar alertas em cima disso quando eu estouro, por exemplo, um error budget que eu já tenho pré-definido. Como eu já havia comentado sobre o Marketplace, ele é um repositório que a gente tem no GCP para deployment de aplicações de forma mais simplificada. Antigamente, essas aplicações eram instaladas diretamente em VMs. Mas com o lançamento do Antus, a gente está certificando também alguns produtos que conseguem rodar em Kubernetes para fazer o deployment diretamente dessas aplicações no Antus, e com isso você já conseguiu utilizar o seu ambiente Antus para a execução dessas aplicações. Sejam aplicações de negócio, ou sejam aplicações de tecnologia, a gente tem esses dois tipos de aplicações já disponíveis no Marketplace. Outra integração interessante, além do Antus Service Mesh, que a gente viu que ele integra com o Stackdriver, né, com a nossa parte de Operations. O Stackdriver, para quem não sabe, está sendo renomeado para Operations. É a integração do próprio GKE com o Stackdriver com o Operations. Então, a gente tem uma integração nativa do Stackdriver com o Operations para fazer o registro dos logs das aplicações de forma automática, para fazer a monitoração das aplicações, para fazer a APM, né, que é o Application Performance Management. Então, a gente já tem toda essa integração nativa entre o GKE, entre o Kubernetes e o Stackdriver e o Google Cloud Operations, agora com o novo nome. Então, a gente já tem isso de forma nativa e com um clique você consegue habilitar esse tipo de integração, que é outro recurso bastante interessante que a gente tem dentro da plataforma. Outro recurso bem interessante é a possibilidade de movimentar VMs, máquinas virtuais, diretamente para o GKE, diretamente para o Antus, através do Migrate for Antus. A gente consegue pegar uma máquina virtual que você tenha no seu ambiente e movimentar essa máquina diretamente para um container dentro do Antus. Obviamente, não é o tipo de recurso que você vai usar para tudo, mas para uma aplicação que você não queira mais dar manutenção e não queira manter uma VM no ar, com você gerenciando essa VM, se a VM está no ar ou não, se a VM subiu, se você tem que reiniciar aquela VM, você quer deixar isso a cargo do Kubernetes para fazer essa gestão, pode ser uma opção interessante para fazer essa migração. Então, com o Migrate for Antus, a gente consegue movimentar essa máquina virtual que você tem no ambiente on-premises e levar essa máquina diretamente para o ambiente Antus para ser executada em ambiente Kubernetes. E aí deixar o Kubernetes a cargo do gerenciamento desse ambiente. A segurança da aplicação também é muito importante, e aí com o Antus a gente consegue simplificar vários aspectos da segurança. O Antus Config Management é um componente-chave para isso, eu já comentei um pouquinho sobre ele, mas ele permite que a gente, por exemplo, replique políticas, né, policies, roles, role bindings, todos esses componentes do Kubernetes que fazem a parte de gestão de segurança. A gente consegue replicar isso e deixar isso consistente para o cluster como um todo. Então, com isso, a gente facilita bastante a gestão de segurança de um cluster, ou melhor, de vários clusters, e aí mantém a consistência entre eles. Então, facilita bastante a gestão que a gente tem, principalmente em ambientes grandes. Como é que a gente aplica as políticas de segurança, né? O que a gente tem de recursos dentro do Antus para fazer a aplicação dessas políticas? O Antus Service Mesh é um dos componentes que facilita essa aplicação. Ele já trabalha com a automação de toda a parte de criptografia, de TLS, Multiple TLS. Então, através do Istio, a gente tem toda essa configuração de forma automática, essa aplicação de políticas de segurança de forma automática. Binary Authorization é outro recurso bem interessante, que a gente permite que somente containers que são assinados e permitidos para executar na nossa infraestrutura possam executar. Então, através de Binary Authorization, a gente consegue ter essa garantia, ter essa consistência
que somente containers autorizados, que são containers que foram gerados pela nossa organização, podem executar dentro do nosso ambiente, e o Antus Config Management, que eu comentei no slide anterior. Então, através do Antus Config Management, a gente consegue automatizar toda a aplicação de políticas, não só para um cluster, mas para vários clusters que a gente tenha dentro do ambiente. Aqui um testemunho de um cliente interessante, onde eles têm mais de 300 serviços. Imagina que eles têm que fazer a gestão desses 300 serviços de forma manual, né? E aí, com o Antus Config Management, eles conseguiram automatizar essa gestão desses 300 serviços, né, que provavelmente estão espalhados em vários clusters, e fazer essa gestão de forma automatizada. Então, essa é a capacidade que o Antus Config Management dá para a gente, essa automação na gestão, principalmente do que é repetível, do que a gente quer manter consistência. Se a gente quer remover um artefato de todos os clusters de uma única vez, a gente consegue fazer com o Antus Config Management. Então, pensando um pouquinho no aumento de produtividade do desenvolvedor, né? Quando a gente pensa em aumentar a produtividade do desenvolvedor, muita gente pensa em serverless. E serverless quer dizer eu executar sem me preocupar com a quantidade de servidores que eu tenho por trás. Então, poder escalar desde zero até o infinito e voltar para zero. Mas o grande problema de serverless é o lock-in que eu tenho com a plataforma de nuvem. Então, independente da plataforma que eu vou eleger para executar minhas aplicações serverless, eu sempre tenho um lock-in e me torna difícil eu movimentar minhas aplicações para outro provedor de nuvem, eu movimentar minhas aplicações para outra implementação. A solução para isso tem sido o Knative, que é uma implementação serverless para Kubernetes. Então, através do Knative, a gente tem suporte para serverless, eu tenho todos os benefícios de uma plataforma serverless, ou seja, eu posso escalar para zero, posso escalar depois para infinito, depois voltar para zero, e com a portabilidade que o Kubernetes dá para a gente. Então, eu simplesmente mudo de plataforma de Knative, mudo de implementação Knative, e minha aplicação continua funcionando 100%. E a nossa implementação do Knative é o Cloud Run. A gente tem ela na forma gerenciada dentro da nuvem, e a gente tem o Cloud Run for Antus para executar o Cloud Run dentro dos seus clusters. Então, é um recurso bastante interessante para serverless, seja para escalar para zero, uma aplicação que não vou executar durante o dia, por exemplo, que só tem um pico durante a noite, que eu preciso subir aquela aplicação, e eu não quero ficar consumindo infraestrutura. Seja uma aplicação baseada em eventos, toda vez que cai uma mensagem numa fila, eu quero executar minha aplicação, toda vez que cai um arquivo no storage, eu quero executar um pod. A gente suporta tudo isso com o Cloud Run for Antus, através de uma implementação de Knative, e você tem a portabilidade, e aí você não tem o lock-in de uma plataforma serverless. Fazendo um resumo, tá, do que a gente tem de recursos dentro do Antus, a gente consegue tornar sua equipe de TI mais produtiva, seja com o Antus Service Mesh, para dar mais visibilidade do que está acontecendo dentro do seu cluster, seja através do Knative, para você ter uma plataforma serverless sem lock-in. Então, a gente consegue trazer tudo isso para o seu ambiente, trazer tudo isso para a sua estratégia de microserviços, seja no GCP, seja em outras nuvens, ou seja até no seu ambiente on-premises. Então, a gente tem todos esses recursos para poder apoiar a modernização das suas aplicações. Ainda sobre o Cloud Run, né, a gente tem portabilidade com consistência, a gente consegue fazer a portabilidade das suas aplicações entre ambientes de cloud, entre o GCP, entre o ambiente on-premises, entre vários provedores de Knative, tá? Então o Cloud Run for Antus, ele entrega tudo isso para a gente de forma gerenciada. Então é um recurso bastante interessante também. Então, em que o Antus destaca e que o Antus pode apoiar a gente na estratégia de modernização de aplicações? Seja com gerenciamento simplificado, através do Antus Hub Connect, seja através de controles consistentes, através do Antus Config Management. Com tudo isso, a gente consegue ter um ambiente consistente, independente da quantidade de clusters, independente se esses ambientes estão rodando em Antus GKE, ou se eles já estão rodando em outros orquestradores de container, a gente consegue trazer consistência e simplificar o gerenciamento desses ambientes. Implantação flexível, então a gente consegue implantar em ambientes on-premises, implantar em ambientes GCP, implantar em outras nuvens. Então a gente consegue trazer o Antus mais próximo de onde a sua aplicação está hoje, ao invés de fazer com que sua aplicação seja obrigada a se movimentar para dentro do GCP. Muitas vezes ela ainda não consegue ir para dentro do GCP, por exemplo, quando você tem questões de latência, questão de proximidade com a base de dados, então a gente consegue trazer o Antus mais próximo da sua aplicação. Aplicações portáveis, a gente viu no caso do Knative, no caso do próprio Kubernetes, a gente consegue portar as aplicações e ter essas aplicações sem lock-in, sem amarrações com a nossa plataforma. A gente quer que os clientes utilizem a nossa plataforma porque a plataforma é boa e não porque o cliente está amarrado à plataforma e depois não consegue mudar. E aí, a gente tem serviços extensíveis, todo o Kubernetes ele já é extensível na forma de operators, você consegue estender toda a plataforma, e aí plugar extensibilidades, plugar customizações que vocês queiram para dentro da nossa plataforma. Então, tudo isso facilita muito
a estratégia de modernização das aplicações. E aí, pensando nas personas que vão interagir com o Antus, a gente tem os Product Owners, na camada de visualização de serviços, de automação, de controle de tráfego, gerenciamento de serviços e DevOps. Então, essas personas seriam quem interagiria com essas camadas. A gente tem o operador da plataforma, onde a gente facilita a questão de atualização, a gente facilita o uso do hardware existente, a gente não precisa de uma aquisição de hardware novo, consistência entre o ambiente on-premises e a nuvem, através do Antus Config Management, implantação de APIs abertas, e aí elas são portáveis entre provedores de nuvem, a gente não precisa ficar preso ao GCP, por exemplo, a gente não obriga o cliente a executar em GCP, e a gente tem o suporte do Google, independente se eu estou rodando o Antus no ambiente Antus GKE, ou no ambiente on-premises, ou no ambiente em outras nuvens, a gente tem o suporte do GCP para isso. E o administrador de segurança, ele pode se beneficiar também através do Antus Config Management para gestão de identidades, gestão de roles, toda a questão que eu quero sincronizar entre vários clusters, pipeline seguro de containers através do Binary Authorization, onde eu só garanto que eu vou executar containers na produção que sejam assinados e sejam homologados, serviço para Mutual TLS através do Antus Service Mesh, então com isso a gente garante a segurança na comunicação entre os serviços, política centralizada como código, então também através do Antus Config Management a gente consegue implementar as políticas centralizadas como código, e conformidade entre os ambientes, seja um ambiente on-premises, seja um ambiente na nuvem, seja um ambiente em outras nuvens, a gente consegue ter conformidade entre todos esses ambientes, consegue ter uma visualização única desses ambientes através do Hub Connect. Muitas vezes as empresas são obrigadas a fazer escolhas, né, entre segurança e agilidade, entre confiabilidade e custo, entre portabilidade e consistência. A ideia é que o Antus, ele reduz essas escolhas que as empresas são obrigadas a fazer. Então, que você tenha segurança, mas ao mesmo tempo tenha agilidade através da utilização do Config Management para fazer a pulverização das suas configurações de forma unificada, a sincronização dessas configurações. Né? A confiabilidade versus custo. Então, que você tenha confiabilidade e, ao mesmo tempo, consiga ter um custo-benefício excelente. E que você tenha tanto portabilidade quanto consistência. Então, que você tenha portabilidade das aplicações por serem baseadas em Kubernetes e Knative, mas, ao mesmo tempo, você consiga ter consistência entre as aplicações, entre as suas várias nuvens, entre o seu ambiente on-premises, através dos vários componentes que a gente tem dentro do Antus. Então, com isso, a gente espera que as empresas sejam obrigadas a fazer menos escolhas, consigam alavancar todos esses benefícios que a gente tem aqui, que a gente apresentou do Antus como plataforma de modernização de aplicações. E aqui, pensando no Antus como um todo, né, o que a gente tem de componentes hoje em dia no Antus, como eu comentei no começo da apresentação, o Antus ele não é um hardware, ele é 100% baseado em software, então, seja no ambiente Google Cloud, seja no ambiente on-premise, seja no ambiente de outras nuvens, você consegue instalar o Antus como um software, e aí ele conta com o Antus GKE para orquestração de containers, o Antus Config Management para manutenção da sincronização das configurações. Então, resumindo, pessoal, o que o Antus ele traz para a gente como soluções, né? A gente tem desde a parte de produtividade para o desenvolvedor, através de serverless como Knative. A gente facilita também toda a parte de integração com o CI/CD. Então, integração com o Cloud Build, integração com o Spinnaker, tudo isso a gente já tem recursos dentro do Antus e do GKE para facilitar essa integração. Na parte core aqui na parte central que a gente tem, toda a parte de orquestração de containers dentro do GKE, seja no ambiente on-premise, seja em outras nuvens, e seja no próprio GCP. Gestão de serviços através do Antus Service Mesh, então visibilidade na comunicação com os seus serviços. Parte de consistência e segurança com o Config Management, a gente consegue fazer toda a aplicação de políticas de forma centralizada entre vários ambientes através do Config Management. Toda a integração com log e monitoração através do Operations, antigo Stackdriver. E facilidade para a incorporação de novos produtos através do Marketplace. Então, tudo isso facilita muito a modernização das aplicações, facilita muito a estratégia de modernização, tira do desenvolvedor uma série de trabalhos que ele teria que fazer, por exemplo, manter a consistência entre os ambientes, manter a visibilidade, login das aplicações, tudo isso a gente consegue extrair, levar para a plataforma e fazer com que o desenvolvedor possa focar na modernização da aplicação, na reescrita da aplicação, na transformação da aplicação em microserviços, tudo isso com o suporte da plataforma como o Antus. Então é isso, espero que vocês tenham gostado.
e fiquem ligados porque a gente vai ter uma nova série de vídeos, uma série de outros assuntos que são bastante interessantes. Obrigado.